Boa noite, amigos. Dia 9 de abril, quinta-feira. Hoje iremos abordar o estudo político. Fé adaptada. Sem fiéis nas igrejas. Semana Santa tem lives. Nessa fase terrível de coronavírus, que está abalando o mundo todo, nós perdemos vários direitos. Vários direitos nossos foram suprimidos pelo Estado, pelos políticos que decidem os rumos da sociedade. Tentando encontrar a saída para essa terrível contaminação em massa, surgiu aquela ordem de que não se vá a grandes aglomerações, estádio de futebol, shows dos cantores, né? E também nos foi suprimido a, a liberdade de ir e vir, a liberdade de ir aos cultos religiosos. As pessoas se viram privadas de irem para as igrejas, para os cultos, para as reuniões, de modo geral. Todo mundo enclausurado nas suas casas, onde não puderam nem ir ao trabalho buscar o seu ganha-pão. Então, para você ver, hoje é quinta-feira, missa do lava-pés. Não houve em nenhum local do Brasil aí, sob o governo dos seus governadores, né? Prefeitos ali, eles estão impedindo, né? Devido a essa quarentena rigorosa. Então, as procissões, a procissão do Senhor Morto, também não haverá. O Brasil é um estado laico, ou seja, não tem uma religião oficial. Porém, é um estado que tem fé. É um país que tem fé, que exalta a sua religiosidade de norte a sul do país. E nos vimos ali privados de ir para as igrejas, né, para os templos. Nenhum fiel na igreja. Né? Nós vemos ali igrejas vazias. Né? Antes da quarentena, nós vimos igrejas repletas de fiéis. E agora afetou até a igreja. Então, tem idosos, né, 80 anos, que nunca viram essa cena. Né? Nunca viram. O idoso ali, 80 anos, 90 anos, já cansado, sai da sua residência e vai para a missa, vai para o culto, rezar, orar, agradecer a Deus, reverenciar Jesus. E esse ano não poderá fazer isso. Então a fé teve que se readaptar para o mundo virtual, o mundo digital. Já acontece em vários canais da televisão, Rede Vida, etc., várias celebrações religiosas, né? Acontecem ali, você muda de canal 1, 2, 3, 4, principalmente na TV aberta. Diversos canais exaltando ali a fé e querendo dízimo, querendo dinheiro. Né? Cuidado com os falsos profetas. Então, vemos também, por outro lado, supermercados que foram autorizados a abrir para vender ovos de Páscoa, ovos de chocolate. Então, a busca do lucro não acabou. Né? Os grandes comerciantes, os grandes empresários, apesar da coronavírus, eles não cessam de querer aquele lucro, muitas vezes abusivo. Então você vê ovo de Páscoa nos supermercados, por exemplo, o Angelone, eu fui no domingo passado e estava lá, ovo de Páscoa, 70 e poucos reais. Então é um absurdo, né? 70 e poucos reais é o preço de... Você compra o frango, compra a carne, compra o leite, compra o feijão, arroz, um monte de coisa, com o preço de um chocolate. Né? Esse chocolate é o quê? De ouro? Esse chocolate aí tem a cura do coronavírus? Para ser tão caro assim? É a busca pelo lucro. A busca desenfreada pelo lucro. Capitalismo selvagem, né? Ovos caríssimos. Eu vi no Angelone, no supermercado Angelone. Então, cena lastimável, né? Que o pessoal, apesar dessa crise terrível mundial, que vários setores foram prejudicados, os grandes comerciantes ainda buscam seu lucro abusivo, altíssimo, um valor altíssimo. Então, se você tem 2 filhos, tem uma esposa,
um pai, uma mãe, você não tem como presentear todo mundo com esse ovo de Páscoa aí. É mais fácil dar uma caixa de chocolate. Nestlé, da Garoto, só para fazer a reverência, só para demonstrar ali uma lembrancinha, né? Então, e nessa coronavírus, nessa época de doença, dessa pandemia, iremos esquecer que Jesus existe? Não, jamais. Nós temos que exercer nossa fé na nossa residência, no nosso quarto, no nosso coração. Não é porque nós não podemos ir para um templo religioso que nós iremos esquecer Jesus. Jamais. Jamais. Então, na Constituição Federal, a Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 6º, ela aborda essa questão dos cultos, né? Tá lá. É inviolável a liberdade de consciência, de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos. Sendo assegurado o livre exercício dos cultos, olha aí, ó, religiosos, e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Ou seja, o Estado brasileiro, a Constituição Federal, a lei maior do país, assegura que cada um estabelecimento religioso tem a sua liberdade de culto, ou seja, o babalorixá, o evangélico, o espírita, igreja Bola de Neve, igreja presbiteriana, anglicana, igreja universal, qualquer uma, igreja católica, qualquer uma tem a sua liberdade de culto. É assegurada pela Constituição Federal. Livre exercício dos cultos religiosos. E proteção do local de culto e de suas liturgias, o modo que acontece, né? A sua liturgia. Os seus evangelhos, etc. Né? Então, e por que nós não podemos exercer agora, se é livre esse exercício de culto religioso? Por que não podemos exercer agora? Tendo em vista essa crise realmente de saúde pública, né? Então estão diretamente linkados um no outro a saúde pública, a segurança pública, a liberdade de culto, vários valores ali inerentes ao cidadão estão linkados, estão aglutinados. E não se pode exercer um direito que é a liberdade de culto, e prejudicar o outro, que é a saúde pública. Prejudicar a saúde pública. Você contrair uma doença e vai passar a disseminar para os outros. Então isso aí não pode. Então houve um bom senso coletivo ali das igrejas e também até determinações de cunho estadual proibindo, né, os cultos ali. A igreja pode abrir, pode entrar o sacerdote, né, o padre, mas não pode receber fiéis. Esse é o critério. Pelo menos por enquanto. Agora, em estados totalitários, em estados socialistas, comunistas, o poder de ferro, a mão de ferro do Estado é tão grande que impede celebrações religiosas de nenhum tipo. E agora? Né? Você não poder exercer a sua fé. É um absurdo, né? Então, existem países que praticam esse tipo de arbitrariedade. Coisa que nós não queremos no Brasil, né? Só no caso pontual, como essa doença coronavírus, que está acontecendo isso. Jamais ocorreu no Brasil esse tipo de violação tão grande, tão grave do direito sagrado de culto, né? Liberdade de culto. No artigo 150, não, no artigo 19 da Constituição Federal, também tem outra citação quanto à parte religiosa, né, dos cidadãos. É vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. É vedado o quê? É proibido. Inciso 1º. Embaraçar-lhes o funcionamento. Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento. Embaraçar-lhes é impedir, dificultar o funcionamento. Então houve uma dificuldade de nós exercermos a nossa espiritualidade. Porém, foi embaraçado o funcionamento das igrejas? Não. Nesse caso, não, eu entendo que não foi violado esse artigo 19, tendo em vista uma explícita proibição da União, dos estados, do Distrito Federal e municípios. Todos eles proibidos de embaraçar o funcionamento das igrejas, né? Locais de culto.
esse artigo 19 não foi violado, motivo, porque realmente há uma pandemia mundial, então é de bom senso que os estabelecimentos religiosos eles se privem, por enquanto, de fazer esses cultos com as massas, né, com o povão, para não disseminar esse contágio tão grande. No artigo 150 da Constituição Federal, também aborda, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado, é proibido, a União, Estados, Distrito Federal e municípios, inciso 3º, cobrar tributos. A letra B, de templos de qualquer culto. Ou seja, o Estado não pode cobrar tributos, valores, impostos de templos de qualquer culto, qualquer religião. Daí a importância, daí a explicação, porque existem tantas igrejas. Qualquer fundo de quintal abre aqui um quartinho, pronto, bota lá a placa. Igreja de Patelão, tá lá. Quero aí o tributo aqui, ó. Então não tem tributo, não tem tributação. Então por isso que tem essa facilidade tão grande de abrir qualquer cantinho aí, tem a abertura de um templo religioso. Bota uma igreja ali, Igreja Sagrada Lágrima de Cristo. Inventa um nome maluco ali, coloca lá, pronto, tá lá. Eu quero os dízimos dos fiéis aqui. Então é muito fácil, né? Essa facilidade tão grande de abrir um estabelecimento religioso. Agora, será que aquele líder religioso que está lá na frente, no altar, será que ele está preparado para passar a palavra de Deus para frente? Para tudo você precisa de alguém qualificado, né? Um piloto, um motorista de ônibus, um policial militar tem que estar bem preparado, bem formado para usar sua pistola, sua arma, não atirar a esmo, não dar um tiro acidental. Então temos que ter profissionais bem qualificados, também na política. Vereadores qualificados. Tem gente muito mal formado, pessoa ignorante, sem nenhum conhecimento geral, conhecimentos básicos da língua portuguesa, estão lá formatando leis para o povo, totalmente manipulados pelos assessores, pelos líderes do partido, etc. Então, muito cuidado para não colocar pessoas no poder, pessoas desqualificadas, despreparadas. Entre elas também líderes religiosos. Muito cuidado ali. Aí vai falar lá, nós fomos para o céu, nós voltemos para o céu. Nada a ver, né? Vai errar a letra básica ali, ó, da ortografia, da caligrafia, da comunicação, né? Então a língua portuguesa violada de morte todos os dias, em vários templos por aí. Então cuidado para não pegar qualquer ladrão. Ah, me converti, agora sou de Jesus, agora sou pastor agora. Cuidado com isso aí. Então tá aí, 3 passagens pela Constituição Federal abordando a parte dos cultos, né? O artigo 5º, inciso 6º, artigo 19 e artigo 150, inciso 3º, a linha B. A Semana Santa é uma tradição religiosa, cristã, importantíssima, onde nós celebramos o Domingo de Ramos, que é o início da Semana Santa. O Domingo de Ramos, tem vários ramos pelas fachadas das casas por aí, com certeza. E lembramos também a ressurreição de Cristo, no Domingo de Páscoa, onde ele morre, ressuscita no 3º dia para perdoar nossos pecados. Então, é importantíssima a reverência, a nossa reflexão nesse período de Semana Santa. Muitos não comem carne vermelha, não comem nenhuma carne, principalmente na sexta-feira, optam pelo peixe. Muita gente diz que não precisa fazer isso. Se não quiser, não faça. Mas eu sou católico, eu faço. Então, respeito as tradições, né? Tradições. Não foi eu que inventei isso. Não foi Bolsonaro, não foi PT, não foi Lula. Vem de séculos, né? Essa tradição cristã. Então, vale a pena seguir. Eu tenho o ano todo para comer carne. Então, um diazinho só não vai matar. O ser humano aguenta. O jejum é muito importante também essa prática para nos sintonizar com Deus. Muitos africanos, somalianos, quenianos
ficam com fome 1, 2, 3, 4 dias, não morrem. Então o ser humano saudável não pode aguentar um dia de jejum? 24 horas de jejum. Não pode aguentar? Pode sim. Para quem tem fé, faça isso, né? Que não faz mal nenhum. Até para você se privar, você vê que se colocar no local daquela pessoa que passa fome nas ruas aí. Você, puxa vida, como dói a barriga, como dói dor de cabeça, como você fica atribulado, nervoso, sem forças. Então é assim que a grande massa que está na extrema pobreza, abaixo da linha da pobreza, se sente. Com essa extrema fome que você vai sentir só um dia, 24 horas de fome. É o que muitos passam durante dias, se alimentando só com pão, com manteiga, cafezinho, ralo, farinha, água e farinha. Povão aí, ó, plebeu, vive assim. Então é bom que a gente se coloque no local dessas pessoas que passam privações diversas, de cunho econômico, de cunho gastronômico, de todas as formas. Totalmente excluído, marginalizado da sociedade. Totalmente dependente do Estado brasileiro. Então é bom que a gente reflita e veja, puxa vida, como é difícil a vida de quem passa fome, né? Daí a importância daquele programa Fome Zero. Até que o Lula fez aquele programa Fome Zero ali, eu olhei com bons olhos quando foi implementado, tendo em vista que, queira ou não, ajudou muita gente carente. E agora também essa Bolsa Família também, salvo raras exceções, de muitos que recebem sem merecer, sem precisar, apenas para se locupletar, enriquecer às custas do Estado, dos nossos tributos, salvo essas exceções, é muito importante, porque ajuda realmente aquele miserável que precisa, né? O projeto Fome Zero, o projeto Bolsa Família, etc. Então, você vê aí que a política influencia sim todos os aspectos da sociedade, inclusive nosso lado espiritual, nosso lado religioso, os cultos ali, ó, as igrejas fechadas, os templos fechados, não podem receber seus fiéis. A parte positiva foi que nós deixamos de lado um pouquinho o coelho da Páscoa, que é uma mera figura para vender ovos de Páscoa, ovos de chocolate. O principal foco da Páscoa é Jesus Cristo, a ressurreição de Cristo. E não é a Páscoa, não é o coelho. Como também não é o Papai Noel no Natal. Natal é o nascimento de Jesus, não é Papai Noel, não é o bom velhinho. Na Páscoa não é coelho, é Jesus Cristo, mais uma vez. Então nós temos que, essa Páscoa agora, com a coronavírus em alta, vai ser maravilhosa para quê? Para que realmente quem fica em evidência vai ser Jesus Cristo. Ele é o principal personagem dessa história. Então o coelho, desde que eu nasci, vai ser um pouco apagado, vai ser um pouco colocado em segundo plano, o coelho da Páscoa, e vai estar lá em primeiro lugar, lá Jesus Cristo, como deveria estar. Então, eu fico muito feliz com esse ponto de observação, né? Olhando por esse prisma, nós vemos que Jesus foi exaltado, né? Muitos vão fortalecer a sua fé. Meu Jesus, me proteja dessa doença. Meu Jesus, vão procurar um pouco mais, lembrar que Jesus existe. Tem muita gente autossuficiente que está na crise da onda, um carrão na garagem, muito dinheiro no banco, um relógio de ouro no pulso, que não se lembra que Deus existe. O cara está autossuficiente, não precisa, não me lembro que Jesus existe. Só quando eu estiver doente, acamado, que eu vou me lembrar. Quando estiver no sufoco, sendo sequestrado, revólver na cabeça, aí, meu Jesus, me proteja. Aí eu me lembro. Quando o cara está bem, dificilmente se lembra. Então, é um momento para refletir que ele existe. Jesus existe, com certeza, é nosso Salvador. Então, as missas são transmitidas pela internet, procure sintonizar no canal aí da internet, no rádio, na televisão. Participe da missa pela televisão, do seu culto pela televisão, para que você possa lembrar que do seu lado espiritual, né? Que quando a gente morre, é isso que vai pesar, né? O que nós fizemos durante a nossa vida? Qual foi o legado que deixamos para nossos filhos? Um exemplo de fé. A vida não é só comer e dormir. É comer, beber e dormir. Só isso. E buscar ouro, buscar dinheiro.
Não, a vida é muito mais do que isso, né? A vida é muito mais ampla. Nós somos insignificantes, nós somos uma gota d'água no oceano. Nós somos insignificantes. Por mais bem-sucedidos, por mais independentes que nós sejamos, nós somos insignificantes. Então, hoje é a quinta-feira, quinta-feira santa. É o dia da missa lá do lava-pés. É o dia que nós vamos nos lembrar de que Jesus se humilhou para lavar os pés dos seus discípulos. O mestre lavou os pés dos discípulos. Quando ele deveria ficar sentado no trono e aguardando que os discípulos, todos eles, lavassem seus pés. Ele não. Ele inverteu os papéis. Ele se colocou no local de qualquer um e lavou os pés de seus discípulos. Então, dando um exemplo para todos nós de humildade. Humildade. Então, tá aí a importância da Semana Santa. Vamos ficar por aqui. Temos alguma pergunta aqui hoje? Um abraço aqui para o nosso amigo André, Johnny, Luiz Rogério, Leonan. O Luiz Rogério perguntou: o melhor que cada cristão poderá fazer nessa Páscoa é, ao invés de comprar algo para festejar a Páscoa para si, seria ajudar o seu irmão, que nada terá para se alimentar. Olha aí, uma excelente sugestão aqui, uma excelente dica do Luiz Rogério. Se você pode auxiliar o seu irmão que passa fome, que está privado de algum recurso financeiro, doe uma quantia ali na mão, sem nenhum intermediário. Doe diretamente ali, ó. Toma aqui, meu amigo, tome aqui. Deseja Feliz Páscoa e pronto. Ajude alguém que precisa nessa Páscoa aí. Demonstre mais solidariedade, com certeza. Então ele continua, né? Faça isso no seu próprio bairro, não precisa ir longe. Inclusive no centro tem muita gente morando em kitnet ou em apartamentos que nada terão. Em últimos casos, tem os moradores de rua. Olha aí, excelente, assino embaixo. Um abraço para a nossa amiga Carla Santos, para o nosso vereador Fábio D'Alonso, para o André Martins. Boa noite, tudo certo aí? Tudo certo, meu amigo. Um abraço para o nosso amigo Carlos Alberto Negrão, Fernando Laguna, Bruna Tonello, Gabriel, Dailson Alves. O nosso amigo Sérgio Rocha perguntou: esse ano a boca não está boa pro coelho. Reflexão. Então tá aí. A boca não está boa pro coelho. Qual será o coelho? Nelson Coelho, o vice-prefeito? Rodrigo Coelho, o deputado federal? O coelho da Páscoa? Qual coelho? Que a boca não está boa, né? O da Páscoa realmente está ferrado, porque o lucro vai ser reduzido esse ano. Nosso amigo Rafael do Nascimento perguntou aqui: boa noite, doutor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nessa época, eu sempre lembro daquela música que tocava na igreja, que eu frequentava quando eu era garotinho. Ressuscitou, 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 aleluia. Ó morte, onde estás, ó morte? Quem és tu, ó morte? Qual a tua vitória? Alegria, irmãos, alegria, nós hoje cantamos, o Senhor ressurgiu. Linda canção, linda canção. Eu era do coral mariano na Igreja Católica de Recife e cantei muito isso aí. Canção maravilhosa. Linda essa canção aí. Parabéns aí, nosso amigo Rafael do Nascimento. Canção maravilhosa, lindíssima. As nossas igrejas estão lotadas de excelentes canções, excelentes hinos para louvar a Deus, com certeza. Coloque lá no YouTube uma seleção de músicas sacras, músicas gospel, e vá lá ouvindo ali, ó, exaltando Jesus, com certeza. Importantíssimo, né? Um abraço para o nosso amigo Fabiano Ferreira, Sérgio Rocha também aqui presente. É isso aí, meus amigos. Uma excelente Páscoa para vocês. Muita fé em Deus. Ele é nosso Salvador. Ele é o nosso Mestre. Merece, sim, a nossa reverência. E triste de nós
se levarmos a nossa vida aqui sem jamais nos lembrarmos dele. Se esse tá ferrado, né? Um dia a conta chega e não será barata, né? Então vale a pena a gente prestar nossa reverência, adorar a Deus, né? Eu não gosto quando eu escuto, eu adoro esse chocolate, eu adoro esse sorvete. Não adora sorvete, não adora chocolate. Ai, meu amor, eu te adoro, me dá um beijo. Eu te adoro. Não se adora chocolate, não se adora sorvete, não se adora namorado, namorada, esposo, esposa. Se ama. Se gosta, se ama. Adorar somente a Deus e ninguém mais. Então, quem comete esse vício de linguagem ali, eu adoro tudo, adora tudo. Adoro o Big Brother, adoro o Silvio Santos, adoro o Faustão, adora tudo. Só se adora a Deus. Então, se você fala isso, se policie para jamais falar mais isso aí. Tá? Eu falava sem querer. Então as palavras têm poder. Só se adora a Deus. Primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Então você adorar a Deus. Só Ele. A mais ninguém. Tá certo? Um grande abraço, uma excelente Páscoa, uma excelente reflexão da quinta-feira de Lava Pés. Tchau, tchau.